Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Mamilos! Eu não vou usar a palavra com A, eu vou usar interrupção da gravidez, ok? Mas vocês entenderam do que a gente vai falar. E as diferenças entre a França e o Brasil. As indicações na França e no Brasil. Depois eu vou falar da minha experiência e depois eu vou falar da minha opinião. Então é isso, gente. Estou com medo de perder os poucos inscritos que eu tenho, morrendo de medo. Mas a vida é isso, né? Quem não arrisca não petisca. Olha, eu acho que é um assunto importantíssimo, porque existe uma enorme diferença entre o pensamento francês e o pensamento brasileiro. E fora isso, gente, tem tudo a ver com maternidade. Então é o seguinte. Existe dois tipos de interrupção da gravidez. Existe a interrupção voluntária e a interrupção médica. No Brasil não existe legalmente a interrupção voluntária da gravidez. Não existe essa possibilidade. A interrupção voluntária da gravidez é permitida na França desde 75 com a lei de Simone Veil, que era a ministra da Saúde na época. Até 2022, os critérios eram ter menos de 12 semanas de gestação. Então, a partir do dia da concepção. Agora tem um tempo maior, é até 14 semanas de concepção. Então, como acontece se uma mulher, antes dessas 14 semanas de gestação, decide que não quer ser mamãe? Ela vai precisar ligar para um centro que faça esse tipo de procedimento, né? E vai acontecer uma primeira consulta que ela vai ver a sage-femme, que é como uma parteira. Ela vai ver também uma enfermeira e uma psicóloga. A partir daí, precisa ter uma segunda consulta. Eles falam sobre um tempo de reflexão, normalmente é de 1 semana, para a mulher decidir se é isso mesmo que ela quer, agora com todas as informações. Se é isso que ela quer, vai depender um pouco do tempo de gestação. Antes das 7 semanas, essa interrupção vai ser através de medicamento. Então, ela vai no hospital normalmente, pega o medicamento e vai continuar o procedimento em casa. Se for mais de 7 semanas, não tem como, tem que ser por curetagem. Então, tem todo o interesse de fazer isso o quanto antes para evitar riscos, né, de sangramento, de infecção e tudo mais. Depois do procedimento, precisa de um controle com ultrassom que vai ser feito 2 ou 3 semanas depois para ter certeza que tudo foi eliminado. Então, é assim que acontece na França. Toda mulher nessa situação pode pedir uma interrupção da gravidez, né, antes das 14 semanas. As menores também. A única coisa que elas precisam é de um maior que acompanhe elas. Não precisa ser os pais, nem os tutores. Precisa só de um maior acompanhando ela. Então é isso. Como acontece no Brasil? No Brasil não existe interrupção voluntária, né? Aceita, vamos dizer assim, mesmo que exista um número enorme de interrupções que são feitas ou clandestinas ou em casa, enfim, não importa. O segundo tipo de interrupção de gravidez vai ser a interrupção médica da gravidez. E daí muda um pouco. No Brasil, existe 3 critérios para a interrupção médica da gravidez. Ou a gravidez é um risco importante para a saúde da mulher, então normalmente são as cardiopatias ou doenças graves de mulheres que não podem engravidar e que acabam engravidando. Isso justifica uma interrupção dessa gravidez. A segunda possibilidade seria por contexto de abuso. E aí a gente vê que tá na lei, mas nem sempre é muito respeitado. E o terceiro critério é bebês com anencefalia. Então, para evitar que a mulher fique carregando esse bebê 9 meses para esperar, né, morrer algumas horas depois, a gente pode interromper a gravidez antes. São os 3 critérios. Na França, esses critérios de interrupção médica são um pouco mais extensos. Então, é o mesmo critério para a saúde da mãe, saúde da grávida não permite eles interromperem a gravidez. E o segundo critério é quando o bebê tem uma doença grave, incurável e que também vai causar uma deficiência importante na vida dele. Então, vou dar 2 exemplos. O exemplo mais conhecido é da síndrome de Down. Então, quando você faz o diagnóstico da síndrome de Down durante a gravidez, não importa em que momento da gravidez, você pode pedir uma interrupção médica da gravidez. E, no entanto, se não for atrapalhar de forma significativa a vida dessa pessoa,
você não pode pedir a interrupção. Então, por exemplo, eu conheci uma mulher que o bebê dela não tinha uma mão, atrofiou, não desenvolveu uma mão. Isso não é um critério, ele vai poder viver muito bem sem ter uma mão. Vocês entenderam mais ou menos? Por isso que tem, assim, muitos métodos de depistagem, de trisomias, de doenças infecciosas durante a gravidez, de doenças medicamentosas durante a gravidez, porque sempre é proposto para as mulheres. A pergunta que vem, nossa, mas elas são estimuladas a fazer isso, a interromper a gravidez? Gente, de jeito nenhum. Eu já falei num vídeo sobre a medicina na França. A medicina na França não é paternalista. Eles dão as possibilidades, é o paciente que escolhe. Aliás, se a mulher decide ou ter uma criança, né, e ela está numa situação de vulnerabilidade, tem muitas ajudas do governo, e se for uma criança deficiente, tem ainda mais ainda ajuda do governo. Então, assim, não é que é realmente uma escolha. Eu acho que, assim, todo mundo pensa, eu tenho a impressão que todo mundo pensa assim, nossa, mas já que é liberado na França, né, fazer essa interrupção, então ninguém mais usa contraceptivo, então deve ter um número enorme de interrupção de gravidez. Estou falando da voluntária dessa vez. Gente, o engraçado é que não é assim. O engraçado é que é exatamente o oposto e eu vou falar por quê. Porque eu passei em estágio em ginecologia aqui e no Brasil, e é o seguinte, primeiro que não é banalizado e de todo jeito é um tabu. Mesmo não tendo o mesmo critério religioso, eu acho que no Brasil existe uma religião que impede um pouco as pessoas de discutirem sobre isso, uma religião que todo mundo fala que a vida começa na concepção, então é um assassinato, blá, 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 blá. Aqui não existe toda essa parte religiosa, vamos dizer, porque é um país muito laico e que se orgulha de ser laico. Ah, mas tem muito muçulmano. Gente, não sei porquê, se alguém sabe me explica aqui embaixo, mas para os muçulmanos, até os 4 meses, eles não tem problema com isso, não tem problema com a interrupção da gravidez até os 4 meses. Não sei porquê. Fonte, não foi preciso. Aqui na França, eles têm como números, assim, gerais, uns 200 mil interrupções voluntárias por ano. Enquanto no Brasil são 800 mil. Se você dividir pela população, tem mais no Brasil do que na França. E sabe-se que no Brasil a gente não sabe esse número inteiro. É muito provavelmente subestimado em relação à quantidade de interrupção que se faz. Ah, mas como assim? Como é possível? Eu vou falar. Porque aqui na França, gente, nessas 2 consultas que as mulheres vão ter com a parteira, com a enfermeira e tudo mais, vai ser falado sobre planejamento familiar. Gente, vai ser explicado como se planejar, vai ser explicado os métodos contraceptivos e todas as curetagens que eu vi, as mulheres saem com um método. Normalmente é o implante. Então, ao mesmo tempo que vai ter anestesia para fazer a curetagem, eles põem um implante que vai durar 5 anos. Gente, é organizado, entendeu? E fora isso, é um traumatismo para a mulher. Vou falar disso um pouco mais tarde. Então, assim, não é uma coisa, não vou usar um contraceptivo porque, se precisar eu faço uma interrupção da gravidez. Ninguém pensa assim, tá ok? Então, essa é eu acho que é o primeiro pensamento que todo brasileiro tem, não sei porquê, e que é falso. Agora, minha experiência, eu vou falar, gente, dá até nervoso de falar disso, mas eu vou falar. Eu tenho a experiência dos 2 lados. Aqui na França eu vi muita curetagem, muita, e é sempre a mesma coisa. Eu não vou falar que é um momento feliz, não. Todo mundo tá com aquela cara de enterro, a mulher chega, é anestesiada, faz a curetagem, sai, a gente só vê se não tem hemorragia, volta pra casa e silêncio total. Gente, eu conheço muitas mulheres e eu não conheço nenhuma mulher que tenha falado que fez uma interrupção voluntária da gravidez. Então, assim, não é um assunto banalizado, é um tabu. E pra falar a verdade, deve ser uma questão muito importante para as mulheres. Lembro de uma mulher que fez 2 interrupções e que mais tarde na vida dela, ela conheceu um parceiro que ela queria engravidar e ela estava com problemas para engravidar. Então eu acho que isso deve pesar muito, né, na vida dessa mulher. Mas eu também não sei o contexto que ela fez a interrupção anos atrás. Agora, o que eu vi no Brasil, gente, é uma coisa, nossa, muito menos católica. Eu vi uma vez, né? A experiência que eu tenho no Brasil foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida.
E olha que eu vi coisa na medicina, e na medicina a gente vê muita coisa horrorosa. Mas, olha, eu tava como estudante, assim, vendo uma cesárea, seguindo um ginecologista, vamos dizer assim. E daí eu lembro que teve uma ligação da urgência, porque tinha uma menina de 15 anos, que estava grávida, de 3 meses, eu acho, de gêmeos, e que ela foi numa clínica clandestina em São Paulo, fez um procedimento que parou a atividade cardíaca dos fetos, só que ela não expeliu. Então ela começou a ter uma infecção a partir, né, dos fetos que ficaram retidos. Então ela foi enviada para o SUS e no SUS ela ia ter que fazer então uma curetagem para tirar aqui. Questão de vida para ela, porque senão ela teria uma septicemia, não importa. Eu só sei que foi um show de horrores como essa menina foi tratada. Ninguém perguntou o contexto. Ninguém. 15 anos, né? Uma probabilidade importante que talvez assim. Enfim. Sabendo-se que no Brasil, se o médico é contra e se ele tem as convicções dele, ele pode recusar de fazer uma curetagem. Então, os médicos que estavam fazendo ali, eles estavam fazendo porque eles queriam, vamos dizer assim, né? Eles poderiam recusar. Gente, a anestesista não deu anestesia suficiente, então a menina tava meio grogue, mas tava sentindo muita dor. E essa anestesista com esse ginecologista ficaram repetindo coisas horríveis para essa menina. Ai, que pecado. Ai, Deus me perdoe por eu estar fazendo isso. Ai, que horror. Ai, se não queria porque não me deu. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que lá. Sabe aquele discurso? Oh, gente, olha, é uma das piores cenas que eu já vi, assim, dava vontade de chorar de ver essa menina de 15 anos ouvindo tudo isso e provavelmente tendo um traumatismo, assim. Eu tenho certeza que se ela tem uma psicóloga, ela ainda fala disso com a psicóloga. Foi horrível. Muito pior que qualquer outra experiência que eu tive na França. Muito pior. E pra essa menina, ninguém falou de planejamento familiar. Ninguém falou de contracepção. Ninguém. Ah, mas todo mundo sabe disso. Não sabe, gente. Não sabe. Então, assim, provavelmente ela está vulnerável de novo e vai ter o mesmo risco de novo. Então, coisas a se pensar em relação a isso. Agora, bom, vocês já viram um pouco a minha opinião, mas eu vou falar a minha opinião. Gente, eu vou falar. Eu hablo mesmo, então que... Eu acho que nenhuma mulher deve ser obrigada a interromper sua gravidez. Do mesmo jeito que nenhuma mulher deve ser obrigada a seguir uma gravidez indesejada, porque isso é um peso enorme para a mulher. Não necessariamente para o parceiro, né? Porque a gente sabe que parceiros somem nessas situações de gravidez indesejada e um peso enorme para esse feto. Eu acho que eu nunca cometeria uma interrupção da gravidez, porque eu amo a ideia de ser mãe, eu sempre amei. Eu amei desde minha adolescência. Eu era daquelas que falava, ai, Deus me livre, quem me dera a gravidez na adolescência. Meio doida mesmo. Para de ser doida! Eu amo, eu até romantizo demais a maternidade, como vocês podem ver nesse canal. Só que eu não meço as outras pessoas com a minha régua. Eu sei que tem pessoas que não são assim, que não querem pagar um preço gigantesco por um erro não tão grande, né, gente? Porque todo mundo já esqueceu de tomar pílula, todo mundo já tomou pílula com antibiótico, todo mundo já se expôs a riscos de gravidez. E as coisas acontecem, mesmo às vezes em situações meio, enfim, que não deveriam acontecer. E a última situação que eu quero falar pra vocês é sobre uma coisa, assim, chocante que pra mim é, assim, hipocrisia, né? Eu tinha um amigo da faculdade, uma pessoa muito legal. E ele tinha um discurso ferrenho com a interrupção da gravidez. Ele era contra. E ele falava, meu Deus, ai, dá pra minha criança, dá pra eu cuidar, eu crio. Mas eu sou contra a interrupção da gravidez de filho meu. Blá, 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 eu crio. Sabe? Meio machão, assim. Não. Tá bom. Ok. E ele saía, né, pra cima e pra baixo com as mulheradas. Até, gente, eu tava com ele recebeu uma mensagem de uma menina falando, precisamos conversar, e com o teste positivo. Bem, ele
mostrou pra mim e falou: Jéssica, por acaso, você sabe algum contato pra eu arranjar alguns remédios, porque acabou. Então, assim, quando era com os outros, né, no olho dos outros é refresco, quando era com os outros o discurso era inflamado, era cheio de, meu Deus, assassinato, mas quando foi com ele, ele mudou o discurso, pianinho. Então, gente, cuidado com essas pessoas que fazem esse discurso muito inflamado, assim, porque, né, quando é com eles, né, na prática a teoria é outra, sabe uma coisa assim? Então é isso, gente, algumas reflexões. Eu não sou a favor de interromper a gravidez, longe disso. Eu acho que isso pode ser muito traumático para muitas mulheres. Muito traumático de tomar essa decisão. É uma decisão extremamente difícil, leva em conta muitas coisas. Mas criminalizar enfim, acho que não vale a pena. Fora que eu acho que gente, saúde pública, né? Vamos achar essas mulheres que estão interrompendo a gravidez, vamos tentar falar para elas sobre o planejamento familiar e não só querer. A minha impressão é que às vezes o que as pessoas querem é que essas mulheres paguem o erro que elas tiveram. Não é evitar novas interrupções de gravidez, né? O que eles querem é que a mulher pague. E pague a vida inteira, né? Porque um filho é a vida inteira. Só que não é só as mulheres que pagam, né? É as mulheres, a sociedade, é essa criança. Então, gente, pensem bem. E é isso. Se vocês não concordem comigo, fiquem à vontade, tá? O importante é se inscrever no canal. É isso aí, gente. Se gostaram, curtam. Se não gostaram, não curtam. E é isso aí. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.